Olá para todos, a gente vai aqui começar uma aula aqui sobre o back-end com Express, Node.js e o MongoDB. Vou falar um pouco sobre o MongoDB aqui e depois que eu explicar algumas coisas básicas sobre o MongoDB, a gente vai instalar o MongoDB localmente no computador, porque posteriormente eu pretendo ver se eu consigo fazer um deploy usando o Docker. E aí a gente vai criar uma máquina virtual com o Docker, com o MongoDB, com o Node.js já configurado, e na hora de subir isso para a nuvem sobe só a imagem. O MongoDB é um software de banco de dados orientado a documentos, de código aberto, multiplataforma, escrito em C++. É classificado como banco NoSQL. O MongoDB usa documentos semelhantes a JSON, e eu vou mostrar para vocês um pouco sobre isso. Então, o banco ele não é um banco igual o MySQL, que se eu passar um dado diferente, ele não grava no banco. Então, eu tenho uma coleção, nessa coleção eu posso ter qualquer dado que eu quiser e eu posso alterar o que eu estou armazenando naquela informação em formato de JSON. Então, do mesmo JSON que a gente usa lá para comunicação do front-end com o back-end, essa mesma informação, esse mesmo formato que vai ser gravado do banco e vai ser retornado para o back-end, o back-end vai acessar o banco, vai retornar um JSON e esse formato desse documento é o mesmo. E o banco, a principal vantagem do Mongo é essa, e a principal característica. Não é um banco não relacional, é um banco NoSQL que você pode ou não fazer relacionamento. Vou mostrar aqui dois exemplos aqui de relacionamento e a gente vai no nosso projeto, na hora que a gente for criar o produto, que a gente tem produto, mas vai ser uma lista de cursos, mas vou tratar o curso como um produto, a gente vai ter um relacionamento entre o usuário com o produto. Então, o ID do usuário, da collection do MongoDB do usuário, eu tenho que gravar no produto para saber quem que é o dono daquele produto, se for pensar num sistema para multi-usuários, né? Então eu tenho que saber quem que é o relacionamento entre o usuário e o produto. Eu vou mostrar aqui dois JSON que não tem nada a ver com o nosso projeto mesmo, depois eu vou tentar mostrar para vocês o JSON formado quando a gente criar o nosso banco de dados, e aí usando o Postman a gente vai ver o retorno do JSON aí para a gente mostrar aí como que funciona mais ou menos o Mongo. Vamos fazer isso de forma prática. Aqui vocês podem ver um objeto JSON. Existe a possibilidade no MongoDB de você criar pais e filhos. Por exemplo, eu tenho aqui um JSON principal, que seria essas informações aqui que estão no JSON principal, e eu tenho sub-arrays, né, informações no JSON, e ele vai gravar essas informações no banco de dados dessa maneira, entendeu? Então vocês podem perceber que grades, tem date, score, então você vai montando sua coleção, né, porque não é uma tabela de banco de dados, é uma coleção. E aí você monta da maneira que você quiser e você mapeia esse objeto no seu back-end. E no caso aqui da próxima aula a gente vai usar o Mongoose com Express para mapear a nossa tabela de banco de dados. O próximo aqui que eu queria mostrar é de um que eu já estou desenvolvendo. Ficou um pouco... eu aumentei demais a imagem, mas aqui a gente pode ver que a gente tem aqui o ID do user, porque eu tenho aqui um user aqui, isso aqui é informações, por exemplo, de um resumê, de um currículo. Então eu tenho aqui experiência, e aqui tem o job company, a description, start date, essas outras informações aqui também, e aqui eu tenho outras informações do usuário. E na tabela user eu vou ter o nome, o login da pessoa e a senha. Então eu diferenciei aqui as informações, criei duas coleções, uma coleção de user que eu não posso mostrar para vocês aqui diretamente no software de administração do MongoDB, que é o MongoPass. Então eu tenho aqui o user, o full name e aqui as informações do usuário. Essas informações do usuário aqui, no caso desse projeto que eu tenho aqui, que eu posso
compartilhar com vocês, que é o projeto que eu já divulguei aí nas últimas aulas, que é o Start Dev. Eu tenho aqui informações dos usuários como se fosse em formato de currículo. Então aqui eu tenho aqui o JSON, então isso aqui é um print do Some, então vai gravar essas informações do banco de dados. Então deixa eu abrir aqui o Compass para vocês verem. Então, eu ainda não tenho sim, nenhum usuário aqui que não seja de teste meu cadastrado do meu banco de dados. Eu não fiz uma divulgação muito grande no projeto, apesar dele estar no ar. Estou fazendo um planejamento maior para o lançamento desse projeto, mas eu já tenho lá uma tabela aqui que é muito importante para todos nós, que é a tabela de jobs, que eu já vou começar a divulgar aí para todas as pessoas que estão interessadas em receber vagas. Mas as vagas do Start Devs serão vagas como se fosse um agregador, né? Como que eu posso falar? Eu vou pesquisar na internet várias vagas com foco em vagas de inglês e vou distribuir para as pessoas que estão interessadas. É claro que eu vou também, quando possivelmente essas pessoas tiver pronto o sistema, e aí eu vou fazer com que as pessoas cadastrem as informações e falem se elas sabem inglês ou não, porque senão não faz sentido eu mandar vagas de inglês para as pessoas que não têm inglês. Mas aí eu vou ter outras startups que divulgam vagas de tecnologia e vai ser mais um agregador tipo Glassdoor. Essa ferramenta aqui eu estou fazendo de forma gratuita, faço para os meus alunos, de forma que vocês vão receber essas informações através de um sistema agregador, principalmente por e-mail. Agora, vamos aqui no User. Então, eu tenho a tabela de User com alguns usuários aqui que sempre eu coloco o meu nome e alguns usuários fake aqui. Eu tenho essa tabela e quando eu gravo essa informação no banco, eu gero esse ID. E aí eu pego quando o Mongoose faz o relacionamento, ele cria aqui o User Info com User ID, tá vendo? Aí ele cria aqui o User ID. Então ele faz uma espécie de relacionamento. E esse aqui seria aquela tabela que a gente teve lá no nosso JSON Experience, por exemplo, que tá Experience vai ser aqui ele fala como array, mas no final das contas ele está cadastrando no banco de dados um JSON. Isso aqui é porque o Mongoose, esse MongoDB Compass, ele mostra as informações dessa forma, entendeu? Então eu posso, esse sistema aqui, vocês podem baixar no próprio site do MongoDB, no mesmo lugar onde que a gente vai baixar o banco de dados. Eu peço que vocês utilizem a versão mais antiga do Mongo, não utilizem a versão mais nova. E se vocês tiverem dúvida, quiser usar o Compass, o Mongo na nuvem, diretamente, em vez de cadastrar na máquina, vocês podem perguntar para mim, tirar dúvidas no meu e-mail, porque eu sei como que faz. Só vai mudar algumas informações com relação ao URL de conexão. Tá? Eu não vou entrar na parte de programação agora, não. Vamos para a parte, se você já tem um Mongo instalado na máquina, se você já tem um MongoDB na nuvem, pode pular essa parte que não é interessante para você. Se você já tem um MongoDB instalado no seu computador, ou se já tem um MongoDB já com banco de dados já na nuvem, e você só vai apontar para esse novo banco de dados e criar suas coleções, tá? Então agora eu vou passar somente as instruções de instalação do MongoDB. Então eu tenho aqui no meu Finder aqui, Bruno Hauck, MongoDB. Eu tenho aqui a versão 3.6, então por favor utilizem a versão 3.6. Caso vocês, eu já tenha gravado esse vídeo e já tenha passado muito tempo, essa versão tiver descontinuada, entre em contato comigo, porque eu posso passar essa versão compactada para vocês aí. Isso aqui é a versão Mac, né? É diferente da versão Win. Então aqui a gente tem no BIM, o MongoD, esse arquivo que eu executo dele e executo o banco. Vou executar aqui para mostrar para vocês. Eu executo ele e executo o banco. O banco vai ser executado, tá? Então, esse banco aqui que eu mostrei para vocês, ele já está na nuvem, tá? Ele está no Ambler, na nuvem que eu tenho para esse projeto que eu estou criando.
Então, esse Compass é interessante porque eu consigo conectar no banco de dados de produção e o banco de dados de desenvolvimento se eu precisar. Deixa eu ver aqui se eu consigo trocar. DBs, eu acho que sim. Connect to. Aí eu venho para essa tela aqui. Eu executei o banco de dados localmente aqui. E aí eu consigo, esperar carregar aqui, eu consigo conectar no meu localhost também. Então basicamente, tanto no Windows quanto no Mac ou no Linux, é esse arquivo MongoD que tem que ser executado. No Windows vai estar .exe ou .bat, alguma coisa assim. E no Mac vai estar com esse nome, mas esse arquivo mongo.d. Quando você baixa o zip, descompacta ele e utiliza. O Windows ele é instalável, né? Você tem um instalador, mas aí você vai na pasta e cria seu banco de dados. Outra coisa importante também no MongoDB é que eu tenho que ter um arquivo aqui, data. Deixa eu ver aqui, data. Eu tenho que criar uma pasta eu vou fazer isso aqui. Vou só lembrar onde que está essa pasta, porque eu lembro no Windows é c2.data. No Mongo eu não estou sabendo onde que está. Deixa eu ver se está no HD aqui. No Hawk. Já criou em aplicações. Data, tá vendo? Eu tenho que ter uma pasta c2.data com essa pasta DB. Então eu tenho que criar essa pasta data e DB antes de executar o banco de dados, que aqui vai estar o meu banco de dados, tá? Beleza? Aqui vai estar todo o meu banco de dados. Então no Windows, tanto no Windows quanto no Mac, tem que criar essa pasta. Vou ver se eu consigo ligar o meu Windows ali e mostrar para vocês também essas informações ali e verificar se eu tenho o MongoDB. Então, essa pasta pode ser criada antes da instalação do Mongo, tá? Não tem necessidade de você pode criar antes ou depois, mas antes de você executar o mongo.d, esse arquivo aqui, é necessário ter a pasta. Caso você não tenha criado, ele vai dar o erro aqui, ele falou, crie a pasta data.db. Aí você cria a pasta com as permissões, no caso de Linux e Mac, com as permissões para que esse sistema do MongoDB consiga conectar nessa pasta. Vamos lá, agora com relação ao Mongo, né? A única coisa que eu posso dizer é que eu estou gostando muito. Eu já vi pessoas falarem que tem problema com grande quantidade de dados com o Mongo, mas se você utilizar uma arquitetura de microserviços, outro tipo de arquitetura, você não teria tanto problema em utilizar um Mongo, ou usar um GraphQL, alguma coisa que faça com que a sua performance. Eu acho que as versões antigas tinham esse problema de 1.5 terabytes do tamanho do banco, mas hoje em dia eu acho que na versão nova a gente não tem mais esse problema, então é um dos bancos mais performantes que a gente tem hoje em dia, mais usados hoje em dia para as startups tanto para GraphQL quanto para microserviços. É um banco muito utilizado, porque você o tempo de respostas dele é um pouco melhor que os outros e você consegue já mapear seus objetos conforme o banco de dados e não ficar aquela questão dos problemas que a gente tem com o MySQL com relação ao banco relacional, SQL, de ficar criando SQLs gigantes. Você já tem ali um conjunto de tecnologia usando o Mongoose e o Express para facilitar a sua vida, como se fosse um Hibernate aí do Java. Então, você pode vir aqui Community Server, mongodb.com, né? Ou no Google MongoDB. Aqui, esse aqui é o Atlas. Então, se vocês quiserem criar com Atlas, não tem problema, pode criar. Só que as últimas aulas lá que eu vou fazer o possível para gravar, depois que eu tiver terminado todas as aulas, eu acho interessante a gente fazer o download do Mongo, instalar localmente, criar um Docker, e na hora de subir para o Amazon, porque eu vou mostrar para vocês como faz deploy no Ambler, e eu gostaria de mostrar no DigitalOcean, no Amazon, usando linha de comando, usando Docker, tá? Eu ainda estou aprendendo essa tecnologia, eu gostaria muito de criar uma aula para vocês sobre isso no final do treinamento gratuito.
Então vocês vêm aqui, aqui já vai direcionar para a versão do Mac. Por favor, selecione a 3.6. Pode selecionar a mais nova, tá? Não tem problema, mas preferência usa 3.6 porque foi eu que criei o treinamento na 3.6 e a versão que está no meu Mac. Então, basicamente, no macOS você vai descompactar e se for selecionar o Windows, tem todos os sistemas operacionais, é um arquivo MS... Ah, não, tem a versão zip aqui, tá vendo? O zip é só você descompactar que você já vai estar com o Mongo pronto lá para poder ser executado, tá? A versão MSI é instalada na máquina e as vantagens que vão colocar as variáveis globais, etc., fazer a configuração toda no Windows. Ele não funciona versões antigas do Windows, tá? É só nas versões mais novas do Windows que o MongoDB vai funcionar. Só para deixar você ciente. Se você tiver algum tipo de problema com relação à versão muito antiga, tiver tá fazendo um notebook, eu estou usando o meu notebook com versão mais antiga, ou com versão 32 bits, aí eu não sei como é que você vai ter que fazer, criar uma máquina virtual ou usar um outro computador, beleza? É só isso, baixou, instalou para o Windows, como eu falei, é next, não tem muito segredo. No macOS e nas outras versões aqui, o único que eu mexi no macOS, no Linux você descompacta a versão tar.gz com linha de comando, né? Você pode, se vocês tiverem dúvida como é que descompacta, também pode mandar mensagem para mim. Só descompacta e vocês vão ter essa pasta aqui igual a minha. Eu preferi descompactar aqui no Bruno Hawk e a gente vai aqui tem o MongoDB. E aqui vai estar o sistema, né, do banco de dados. E aqui vai estar, aqui no nosso HD, Bruno Hawk, data, meu banco de dados. Então já tem vários bancos de dados aqui. Queria só conectar aqui. Aqui só para mostrar para vocês, eu tenho aqui uma conexão localhost. Então eu uso o Compass para conectar no MongoDB localhost. Então aqui já tem um monte de banco de dados aqui que eu tenho. Tem até aqui alguns desafios que eu fiz, alguns treinamentos também que eu fiz aí. É isso, gente. Eu não vou aprofundar muito no MongoDB. Eu gostaria de fazer um treinamento só sobre MongoDB, sobre como você criar um DBA. MongoDB é um diferente do DBA. Relacional MySQL, então como você modela seus dados é uma coisa muito importante para você fazer antes de começar qualquer MVP ou qualquer projeto, a modelagem dos seus dados, tá? É muito importante você fazer isso, senão se você modelar errado e o pessoal já cadastrar no banco de dados, já começar a usar a aplicação que você quiser mudar, é muito mais complexo do que um banco relacional. É isso aí, muito obrigado e até a próxima aula.